Hoje nós vamos ver um pouco sobre o estudo radiológico do pulmão, mostrando as principais incidências que são vistas no dia a dia na prática clínica. Bom, aqui só uma imagenzinha mostrando quais são os ossos do carpo e como eles estão localizados aqui, né? Então, novamente, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Lembrando que o pisiforme ele é anterior, piramidal posterior. Amato captato, aqui o trapezoide e aqui o trapézio. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que a incidência de punho e mão, elas não são incidências AP, elas vão ser incidência PA, pela própria posição que se coloca a mão em cima do filme para fazer a radiografia. Então a mão ela não é colocada com o dorso, e sim com a palma da mão voltada para o filme. Sendo assim, o raio entra posterior e sai anterior. A incidência rotina de punho e mão, né, elas são PA e não AP. Bom, então vamos entender um pouquinho quais são os ossos que nós temos aqui. Primeiro, aqui eu tenho a ulna, aqui eu tenho o processo estiloide da ulna, o rádio, processo estiloide do rádio. Os ossos do carpo são escafoide, semilunar. Aqui eu tenho uma sobreposição de piramidal e pisiforme. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Notem que aqui existe uma pequena sobreposição óssea. Gente, isso não é nada de anormalidade, nem nenhum tipo de fratura. Isso é o processo ganchoso do amato ou âmulo do amato. Esse processozinho ganchoso nós vamos ver em uma incidência um pouco mais para frente. Aqui eu tenho quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro metacarpos. Mas observe que essa incidência é uma incidência de punho. Então eu não vou ver aqui metacarpos e falanges. Bom, como eu falei, vocês têm uma visão lateral. Você consegue ver o processo estiloide de um lado, o processo estiloide do outro, exatamente porque eu tenho incidência em PA. Eu estou vendo ela de trás para frente. Nessa incidência, nós vamos visualizar uma PA de mão. Diferente da incidência anterior, na que nós vimos apenas os ossos do carpo, distal, de rádio e ulna, e uma parte apenas dos metacarpos, aqui nós vamos ver os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges. Então aqui nós temos escafoide, semilunar, uma sobreposição de piramidal e pisiforme, uma sobreposição de trapézio e trapezoide, captato e o amato, com o processo ganchoso ou âmulo do amato. Aqui nós temos os metacarpos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Aqui nós temos falange proximal e distal de primeiro dedo, proximal, médio e distal do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Observe ainda que aqui nós temos o osso sesamoide aqui, ó, do primeiro metacarpo. Então, essa incidência é uma incidência conhecida como PA de mão. A incidência em perfil. Incidência em perfil de punho é uma incidência que ela traz muitas sobreposições. Sobreposição de todos os metacarpos. Sobreposição de todos os ossos do carpo. Mas para que ela vai servir então? Ela serve muito para a identificação de lesões de punho. Então, fraturas, luxações. Então, o indivíduo tem uma fratura aqui nesse ponto que o fragmento se desloca anterior. Ou tem uma fratura nesse ponto que se desloca posterior. Aí sim, eu consigo, na incidência em perfil, identificar determinadas lesões. Eu posso ver aqui ó, a articulação carpo-metacarpiana do primeiro dedo, assim como a articulação metacarpo-falangiana também do primeiro dedo. Né? Mas as outras sobreposições elas são marcantes nessa radiografia. Aqui eu tenho uma incidência chamada perfil em leque. Ela vem com o objetivo de eliminar aquela sobreposição que nós teríamos na incidência em perfil propriamente dita. Veja aqui,
o que é que o indivíduo vai fazer? Ele vai unir dedos indicador e polegar e fazer uma leve pronação. Então coloca a borda ulnar em cima do filme e faz uma leve pronação com o indicador e polegar aproximados. O que é que eu tenho então? Eu tenho a visualização das falanges do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Eu tenho aqui o metacarpo, né, do primeiro dedo, mas aqui eu já não vejo os metacarpos do segundo, terceiro, quarto e quinto, todos sobrepostos, continuando com aquela sobreposição aqui dos ossos do carpo e metacarpos. Então, essa incidência ela vai me tirar aquela sobreposição que nós temos das falanges, propiciando que eu consiga visualizar em uma outra incidência, de outra posição, essas falanges. Olha a posição dessa radiografia. Em primeira instância, eu quero que vocês observem o que é feito na incidência, para depois eu entender o que é que acontece aqui. Quando eu faço essa posição, eu vou colocar minha palma da mão no filme e vou fazer um desvio ulnar, ou seja, eu vou jogar toda a minha mão em direção a ulnar, ou seja, fazer um pequeno desvio ulnar do punho. Quando eu faço esse desvio ulnar, o escafoide que está localizado aqui, ele acaba se expondo um pouco mais. O que é que eu solicito a vocês então? Que façam uma comparação entre a radiografia em PA e essa PA em desvio ulnar e comparem a visualização do escafoide nessa incidência e na incidência PA normal sem nenhum desvio. Vocês vão perceber que aqui o escafoide ele fica muito mais bem visualizado. Então essa incidência ela tem o principal objetivo de visualização do osso escafoide, mas aqui eu também consigo identificar o processo estiloide do rádio. Oblíqua supinada. Mais uma vez observa a posição. Eu vou colocar minha mão no filme com o polegar apontando para cima. E vou fazer uma leve supinação de 30 a 35 graus. Quando eu faço essa supinação, o osso pisiforme que está aqui, ó, ele fica totalmente exposto. Então eu tenho uma visualização do osso pisiforme, eu tenho uma visualização do osso piramidal e da articulação pisiforme piramidal. Qual é o objetivo da incidência oblíqua supinada? O principal objetivo dela é visualização do osso pisiforme, sendo que a articulação pisiforme é piramidal e o osso piramidal na sua face palmar também é visualizado. Eu vi quem está anterior, mas se eu quiser visualizar o osso que está superior sobreposto, eu vou fazer uma incidência oblíqua pronada. Posição inicial é a mesma, só que eu não vou fazer uma supinação, e sim uma pronação. Aí eu tenho que começar a analisar. Se eu tenho uma pronação, e aqui eu tenho um rádio, qual é o osso que se articula com o rádio? Escafoide. O segundo osso que vem aqui, semilunar. Pronto, encontramos aqui o osso piramidal sem sobreposição. Então, ó, sobreposição aqui ele tem um pouco, mas aqui, ó, você já não tem a sobreposição do osso piramidal. Então, esse é o osso piramidal. Principal objetivo da incidência oblíqua pronada, osso piramidal. Existe uma patologia que ela é conhecida como síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano, que eu mostro numa ressonância no próximo slide, se eu não me engano, nessa região aqui, ó, que é chamada túnel do carpo. Nessa região existem 8 tendões flexores, mais um nervo mediano. No momento que esse nervo mediano ele é comprimido por um desses tendões que possa estar sofrendo um processo inflamatório, vai ser gerada a síndrome do túnel do carpo. Porém, gente, aqui é uma radiografia e eu não vou ver esse nervo mediano. O que eu vou ver aqui? Eu vou ver esse osso, que é o osso pisiforme.
eu vou ver aquele processo ganchoso do Amato que eu falei. Processo ganchoso do Amato. E eu vou ver do outro lado esse ossinho aqui, que é exatamente o trapézio. Então, nessa região aqui, entre o trapézio e o âmago do Amato, nós temos uma região conhecida como síndrome do túnel, uma região conhecida como túnel do carpo, que gera uma alteração chamada síndrome do túnel do carpo, comumente conhecida como LÉ. Bom, olha a forma com que o raio é feita e a incidência como ela é obtida. Como eu falei, ó, você tem aqui o nervo ulnar, mas o que chama atenção para nós aqui é esse nervinho aqui, ó, chamado nervo mediano. Aqui os tendões flexores e aqui o nervo mediano. Uma alteração nesses tendões vai causar uma lesão e uma compressão no nervo mediano. Isso é uma ressonância do punho. Vamos ver agora algumas fraturazinhas de mão. Fratura de Bennett, Rolando e boxeador. Fratura de Bennett. Fratura de primeiro metacarpo com fragmento distal angulado lateralmente. Bom, Marcelo, mas por que é lateral? Aqui nós temos um músculo chamado abdutor longo do polegar, que tem sua inserção exatamente nesse ponto aqui. Ó. O que é que acontece? Fraturou aqui, por tensão muscular, a tendência desse fragmento distal é se deslocar para a lateral, como está detalhado aqui na imagem. Então, o que é que faz esse fragmento se deslocar para a lateral? Exatamente a ação muscular. Presente aqui, presente aqui. Ok? Então, essa aqui é a fratura de Bennett. Tá. Observem que existe apenas um fragmento aqui e outro fragmento aqui. Então, essa fratura é chamada de fratura simples. Fragmento aqui, simples. E nós partimos para uma outra lesão, que é a chamada fratura de Rolando, que é essa imagem aqui. É uma fratura de primeiro metacarpo? Também. Fragmento distal é angulado lateralmente? Sim. Mas qual é a diferença entre fratura de Bennett e Rolando? É que a fratura de Bennett é uma fratura simples. E a fratura de Rolando, ela é uma fratura cominutiva. Então, primeiro, segundo, terceiro fragmento. Teve mais de 2 fragmentos, ela vai ser uma fratura cominutiva. Então, Bennett, fratura simples. Rolando, fratura cominutiva. Fratura boxeador. Essa fratura é uma fratura interessante. Né? É aquela do indivíduo que ele vai dar um soco em algum lugar e o impacto é dado exatamente no quinto metacarpo. Só que quando ele dá o impacto no quinto metacarpo, o fragmento distal ele não fica alinhado, ele sempre vai na direção palmar, exatamente pela linha da fratura, pela característica da fratura. Se você pegar seu dedo, isso aí a gente vai falar hoje na conferência, né? Então, você pegando sua mão e empurrando esse fragmento na posição da fratura, você vai ver que ele desloca anteriormente. Isso aqui eu mostro para vocês o mecanismo de lesão na conferência. Mas para ser uma fratura do boxeador tem que ser fratura distal de quinto metacarpo com fragmento distal angulado dorsalmente, ou seja, angulado para a palma da mão. Bem clássica essa fratura no indivíduo que geralmente ele dá aquele murro que a gente diz assim, bateu errado. Aqui uma fratura de quinto metacarpo que não é do boxeador. Por que não? Porque ela não é distal. O fragmento não está necessariamente angulado para a região dorsal, para a região palmar. Isso aqui, ó, é uma fratura de quinto metacarpo no terço médio. O que foi que aconteceu aqui? Colocou-se um gesso e tentou alinhar esse fragmento. Veja o alinhamento ósseo aqui e o alinhamento ósseo aqui. Aqui a angulação está muito menor. Então tentou se fazer aqui, ó, um alinhamento com essa tala gessada. Depois de algum tempo, repete a radiografia,
para ver se já existe consolidação. Se existir consolidação, ótimo. Se não existir, muitas vezes precisa fazer um outro procedimento. Fratura de falange distal, muito comum em indivíduos, né, que vão dar aquela pancadinha com o martelo, pega o parafuso, prego, coloca e bate com o martelo. Na hora que bate com o martelinho pega exatamente, como a gente diz, né, na cabeça do dedinho, na falange distal do quinto dedo. Essa fratura é muito clássica em indivíduos que dão essa batida errada com o martelo. Aqui foi um indivíduo que sofreu uma fratura por PAF, né, projétil de arma de fogo. Um tiro na mão. Fez uma lesão, né, articular aqui, ó, entre falange proximal e falange média do terceiro dedo. Veja que se colocou um fixador externo para tentar estabilizar essa fratura, que aí, ó, por essa imagem aqui, aparentemente pegou, né? Ela é intraarticular. Mas como essa fratura ela está com o fixador já, eu não tenho detalhes exatamente dela. Aqui se foi feita uma radiografia para visualizar como é que está o alinhamento dessa fratura. Fixador externo geralmente é a primeira alternativa. Ficou bom, deu para alinhar, estabilizou, ótimo. Depois de algum tempo faz essa radiografia para ver como é que está a consolidação. Pronto, assim nós terminamos mais uma aula de punho e mão. Espero que vocês tenham gostado e vamos agora aprofundar os estudos um pouco mais nos livros. Um grande abraço e até mais.